Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre o continente africano, certo? Com o tema África desconstruindo o conceito, certo? Escolhi esse tema porque eu espero que ao final dessa aula vocês tenham uma nova forma de pensamento, certo? Sobre o continente africano, diferente desse conceito que vem sendo pregado, né? Que já vem impregnado quando fala em África, relacionado à pobreza, e só existe pobreza, miséria, certo? Então, ao término dessa aula, espero que tenha uma mudança de concepção a respeito da África, certo? Então, aqui dando continuidade, aqui é o mapa eu sempre costumo mostrar o mapa aqui do mundo, né, com os continentes e as regiões, né, as principais regiões, né, do mundo. E quando é em sala de aula presencial, eu sempre costumo perguntar se tem algum, se o mapa está correto, se tem algum erro. O pessoal procuram e sempre diz que não tem, certo? Que está correto, isso, aquilo, outro. Mas esqueceram, olha, quando compara com esse aí que vai lembrar que esqueceram do continente africano. Olha, aqui América, Europa, Ásia, Oriente Médio, Oceania. Não, tá beleza. Mas aí quando mostra o mapa como realmente é para ser, aí que lembra, tinha a África, certo? Então, por que esse continente aqui, ele não, de forma imediata, ele não fez é, com que o aluno lembrasse dele, certo? Agora, se tivesse sido uma Europa, tivesse sido uma América do Norte, que não tivesse aí no mapa, certamente teria sido lembrado, certo? Porque justamente a África, né, é reconhecido como esse continente onde tem a extrema pobreza, certo? As condições de miséria, subnutrição, guerras, violências, né, e existe condições de saúde péssimas, certo? Então, geralmente a África ela é associada a esse subdesenvolvimento, certo? Acabando esquecendo que a África ela é rica em recursos naturais, que na verdade esses recursos naturais é a principal causa desse subdesenvolvimento, é uma das principais causas, né, do subdesenvolvimento da África em virtude de ter atraído os colonizadores, certo? O pessoal esquece que a África é rica em cultura, certo? O pessoal associa que a África a população de cor negra, certo? Mas aí quando vê por exemplo, o Egito, alguma pessoa do Egito, da Argélia, né? Que existe uma parte da África que ela é formada por pessoas majoritariamente de cor branca, certo? Associa a África só a desertos, a secas, não é isso? Em virtude do grande deserto do Saara que existe na região e do Kalahari, mas também tem florestas tropicais úmidas na África e assim por diante, certo? E outra coisa que a gente tem que lembrar, certo? A África muitas vezes ela é associada como um país, certo? E isso é um erro. A África não é um país. A África ela é um continente, certo? Formado por vários países. Ela não é formada apenas por um país, certo? Então, a África é um continente formado por vários países, certo? Dentre os países, nós podemos citar a República Centro-Africana, a África do Sul, esses sim são países, certo? Outro detalhe aqui sobre a África, certo? A sua posição geográfica, certo? A África é cortada, certo? Horizontalmente pela linha do Equador, certo? E pelos dois trópicos, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, certo? Então, aqui vai ter uma diversidade de paisagens, certo?
do continente africano, certo? Isso faz com que a África, ela também, alguma de suas ilhas aqui é cortada pelo meridiano de Greenwich, a África esteja localizada em todos os hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Certo? Ao redor do continente africano tem muitas ilhas que não são independentes, que pertencem a países europeus, né, em virtude da colonização, certo? Dando continuidade, falando mais sobre os aspectos gerais da África, né? É o continente onde se encontram as mais típicas condições de subdesenvolvimento, certo? A pobreza, né? Existe sim muitas pessoas vivendo em condições de pobreza, certo? Por incrível que pareça, né? Sendo um continente rico em recursos naturais e também o continente que mais exporta produtos agrícolas do mundo, certo? Possui um litoral, um grande número de ilhas que pertencem aos países não africanos, né, como eu falei, devido à colonização. Pelo fato de ser cortado pela linha do Equador, certo? E também os dois trópicos, vai ter áreas aqui nas regiões subtropicais, né, isso? Que vai apresentar estações do ano bem definidas, certo? Nessas regiões mais próximas à linha do Equador, vai apresentar temperaturas mais altas e também índice de pluviosidade também mais alto, certo? E na medida que vai aumentando a latitude, esses valores de pluviosidade diminuem, né? Por isso mostra dois grandes desertos, né, que se destacam aqui na África. O deserto do Saara, que fica na porção norte do continente, e o deserto de Kalahari, certo? Que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, aqui na porção sul, certo? Então, as regiões subtropicais do continente africano, elas se caracterizam pela formação de desertos, certo? E esses desertos, além do clima, certo? Da questão da diminuir a quantidade de chuva na medida que se afasta da linha do Equador, é isso? Esses desertos, eles estão aumentando, certo? Principalmente o deserto do Saara, certo? Ele está expandindo em virtude do desmatamento nas áreas vizinhas, certo? E associado a esse fator do aumento do desmatamento e de áreas desérticas, existe a questão dos solos, né? Os melhores solos, aqueles mais ricos em nutrientes, e eles são utilizados para a agricultura, e a agricultura de exportação, ou seja, aquele produto que não fica no continente. Como eu já falei, a África é um dos continentes que mais exporta produtos agrícolas. Então, esses dois fatores, né, isso? A desertificação e o aumento e o uso, a apropriação dos solos férteis pelas empresas multinacionais que praticam agricultura de exportação, isso faz com que gere o problema de insuficiência de alimento na África, principalmente a África subsaariana, que é essa parte aqui, abaixo do deserto do Saara. Essa região aqui é chamada de África subsaariana, entendeu? Agora falando um pouco, né, sobre os aspectos físico-naturais da África, né, sobre o relevo. O relevo africano, ele predomina planaltos de médias e elevadas altitudes, certo? Como por exemplo o Planalto Setentrional, o Planalto Centro-Meridional e o Planalto Oriental, né? Lembrando que Planalto são aquelas áreas, né, de superfície de topo mais ou menos planas,
que tem o processo de erosão maior do que o de sedimentação. Certo? É um relevo muito antigo e desgastado, certo? E tem a presença de imensos planaltos. Aqui o exemplo, né, das cadeias montanhosas do Atlas, né, localizadas no Marrocos. Outro aspecto, detalhe interessante, né, da geologia da África é a questão do Rift Valley, né? Porque existe uma parte do continente africano, né, conhecida aqui a região aqui do leste africano, que está se separando do restante do continente, certo? Vocês já estudaram a questão da tectônica de placas, né, que a crosta terrestre é formada por vários blocos, é isso? Fragmentado em vários blocos chamados de placas tectônicas, que em alguns momentos elas se separam uma das outras e em outros momentos se juntam. E aqui está se separando. Então essa separação, esse afastamento, estão se afastando essas duas placas. Esse afastamento, né, está separando uma parte da África, certo, do restante do continente, certo? Nessa região aqui do Rift Valley, né, a gente observa que já tem formação de falhas. Muitas dessas falhas já estão sendo preenchidas por água, né, formando lagos naturais e também cadeias de montanhas que estão sendo formadas em virtude do processo de vulcanismo, né? Porque aqui a atividade vulcânica e sísmica é constante nessa área. Sobre a hidrografia, certo? Eu destaco aqui o Rio Nilo. O Rio Nilo como um dos mais extensos do mundo, né? Por muito tempo existia uma dúvida qual era o maior rio do mundo, se era o Rio Nilo ou se era o Rio Amazonas, né? Hoje já sabe que é o Rio Amazonas, principalmente em volume de água, mas o Rio Nilo ele possui importância muito histórica e é muito utilizado para a atividade da agricultura, né? Grandes civilizações como a civilização egípcia, elas surgiram, né, no vale desses rios, é isso? E se desenvolveram, né, tiveram seu progresso graças ao rio, certo? Então ele tem uma importância histórica, cultural muito grande. Lembrando que boa parte desse rio ele corre por região desértica, né, do deserto do Saara. O Egito, né, região deserta, né, tem muito e isso faz com que esse rio ele seja mais importante ainda por estar numa área de escassez de água e ele não secar, ele ser um rio perene. Ele é um rio perene em virtude das suas nascentes, né, que ficam aqui localizadas nessas regiões do planalto, desses planaltos. Suas nascentes, elas estão em áreas que chove muito, né, com bastante umidade, chove bastante. Então, por isso, ele, mesmo atravessando sua maior parte por região deserta, ele não seca, ele é um rio perene. Certo? Isso é muito importante para essas civilizações que se desenvolveram ao longo desse rio, né? O clima. Sobre o clima da África, né? A gente já tinha falado na questão da África estar entre ser cortada pela linha do Equador e pelos dois trópicos, certo? Então aqui a gente pode, devido a essa extensão continental da África no sentido vertical, né, vai ter diferentes tipos de climas, certo? Aqui próximo, aqui no norte, né, próximo ao mar Mediterrâneo, vai ter a influência do mar Mediterrâneo, formando o clima mediterrâneo. Tem os climas semiáridos, que eles estão numa área de transição entre o clima desértico e o clima mais úmido. O clima desértico, né, aqui eu destacando os dois grandes desertos, o do Saara e o do Kalahari. Perceba que o clima semiárido sempre está em área de transição do clima desértico, certo? Existe também
o clima frio de altitude, né, onde tem essas altas cadeias de montanha, é onde tem a atividade geológica ativa, né, que é a separação dessa parte aqui do continente africano, certo? Vai ter também o clima subtropical, aquele que apresenta as estações do ano mais bem definidas, certo? E também vai ter o clima equatorial e tropical, certo? Então, principalmente nessa faixa aqui do clima equatorial, certo? Chove bastante, igual à região norte do Brasil. São as duas áreas do continente, as duas áreas do planeta Terra que têm uma massa de ar continental úmida, em virtude do desenvolvimento de uma floresta, de existir uma floresta, que é no caso do Brasil, lá na região norte, né? A massa continental, a massa de ar equatorial continental, que ela é úmida lá da Amazônia, e aqui a massa de ar equatorial da floresta do Congo, que também é úmida e traz muita chuva para essa região. Seguindo aqui a imagem do deserto do Saara, certo? Sobre a vegetação, né? Como tem diferentes tipos de clima, né? Muitas vezes a vegetação vai ser reflexo, né, da interação entre solo, clima, relevo, certo? Formando uma diversidade de paisagens. Então, vai ter a floresta equatorial do Congo, vai ter estepes, vai ter a vegetação mediterrânea, vai ter savanas, né, que muitos pensavam que a África só tinha a savana como formação vegetal, né? Aquela paisagem onde tinha vários animais, né? Zebras, leões, girafas, certo? Apesar de ser uma das paisagens naturais mais características do continente, certo? Que apresentam plantas herbáceas e arbóreas semelhantes ao cerrado brasileiro, porque o cerrado brasileiro ele é um bioma, ele é uma formação vegetal que faz parte das savanas, certo? E ocupa uma grande parte do continente, mas existem outros tipos de vegetação lá, certo? Então aqui a gente já vai desconstruir aquela imagem que a África só tem seco, que a África só é deserto, certo? Ou só é savana. Olha aqui a floresta equatorial do Congo, certo? Onde apresenta uma diversidade, uma grande diversidade biológica, certo? Tanto do ponto de vista de fauna, certo? De vegetação, como do ponto de vista de animais, certo? E uma imagem bem característica das savanas, né? Que aqui no Brasil as savanas são representadas pelo cerrado brasileiro, certo? E que está presente em uma grande parte do continente africano, certo? Para finalizar aqui, pessoal, falar um pouco, eu trouxe essa imagem de Madagascar, certo? Com essas árvores, os baobá, né? Que são árvores muito antigas, pré-históricas, né? Formam uma paisagem, né, exuberante, certo? Madagascar tem seu endemismo do ponto de vista de paisagens, do ponto de vista de vegetação, de animais, em virtude de ter se separado do continente já faz um bom tempo, certo? Madagascar também era aqui, fazia parte das porções de terra do continente africano, certo? E se separou ao longo dos anos. Então essa separação possibilitou a criação de espécies, né? A evolução de espécies que hoje a gente pode encontrar só em Madagascar e não em outras partes do continente africano, certo? Assim como aconteceu com Madagascar, está acontecendo com aquela parte lá, como eu falei para vocês, do leste africano, certo? Então era isso, pessoal. Saudações e até a próxima aula.